Tema 2. Regras e princípios. A doutrina vem se debruçando sobre a importante e complexa distinção entre regras e princípios, partindo da premissa de que ambos são espécies de normas e que, como referenciais para o intérprete, não guardam entre si hierarquia, especialmente diante da ideia da unidade da Constituição. Um sistema não pode ser composto somente de princípios ou só de regras. Um sistema só de princípios seria demasiado flexível, pela ausência de guias claros de comportamento, ocasionando problemas de coordenação, conhecimento, custos e controle de poder. E um sistema só de regras, aplicado de modo formalista, seria demasiado rígido, pela ausência de válvulas de abertura para o amoldamento das soluções às particularidades dos casos concretos. Critérios de diferenciação. Grau de abstração. Os princípios são normas com o grau de abstração relativamente elevado de modo diverso. As regras possuem uma abstração relativamente reduzida. Grau de determinabilidade na aplicação do caso concreto. Os princípios, por serem vagos e indeterminados, carecem de mediações concretizadoras, enquanto as regras são susceptíveis de aplicação direta. Caráter de fundamentalidade nos sistemas das fontes de direito. Os princípios são normas de natureza ou com um papel fundamental no ordenamento jurídico, devido à sua posição hierárquica no sistema das fontes ou à sua importância estruturante dentro do sistema jurídico. Isso, contudo, não implica uma necessária hierarquia de um princípio sobre uma regra, pois, conforme Hesse e Humberto Ávila, as regras constitucionais são fruto de ponderações feitas pelo poder constituinte. Proximidade da ideia de direito. Os princípios são estándares juridicamente vinculantes radicados nas exigências de justiça ou na ideia de direito. As regras podem ser normas vinculativas com um conteúdo meramente funcional. Natureza normogenética. Os princípios são fundamentos de regras, isto é, são normas que estão na base ou constituem a ratio de regras jurídicas, desempenhando, por isso, uma função normogenética fundamentante. Conclusão, para Lexie, a distinção entre regras e princípios é uma das colunas mestras do edifício da teoria dos direitos fundamentais. Isso porque as normas de direitos fundamentais são não raro caracterizadas como princípios. Tanto regras como princípios são, pois, normas jurídicas que dizem o que devem ser. Por isso, são formulados em expressões deônticas, dever ser, de permissão ou proibição. Nesse sentido, para Dworkin e Lexie, norma é gênero que engloba duas espécies, regras e princípios. Regras, relatos descritivos de condutas a partir dos quais, mediante subsunção, havendo enquadramento do fato à previsão abstrata, chega-se à conclusão. Diante do conflito entre regras, apenas uma prevalece dentro da ideia do tudo ou nada. A regra somente deixará de incidir sobre a hipótese de fato que contempla se for inválida se houver outra mais específica ou se não estiver em vigor. Regras, subsunção. As regras podem ser aplicadas de forma automática. Exemplo, inciso 6 do artigo 14 da Constituição. Idade mínima de 35 anos para presidente, vice-presidente e senador. Regras são normas descritivas ou prescritivas. Humberto Ávila. Narram a conduta e a consequência jurídica. Tudo ou nada. Dworkin. São mandados de determinação que são cumpridas na exata medida. Lexie. O conflito de regras se resolve pelo tudo ou nada, Dworkin, ou se aplica ou não. Critérios da hierarquia, cronológico e especialidade são utilizados para eventual conflito. Deste modo, por exemplo, norma posterior revoga norma anterior. Lei especial derroga lei geral. Lei de hierarquia superior prevalece sobre lei de hierarquia inferior. Princípios. A previsão dos relatos se dá da maneira mais abstrata, sem se determinar a conduta correta, já que cada caso concreto deverá ser analisado para que o intérprete dê o exato peso entre os eventuais princípios em choque. Ei, amigão! Então, a aplicação dos princípios não será no esquema tudo ou nada, mas graduada à vista das circunstâncias representadas por outras normas ou por situações de fato. Destaca-se, assim, a técnica da ponderação e do balanceamento, sendo, portanto, os princípios valorativos ou finalísticos. Princípio ponderação. Diferentemente das regras, a aplicação de um princípio não se dá por subsunção.
Exemplo: Constituição Federal prevê que lesão à intimidade gera dano moral. Nesse sentido, nem toda vez que houver violação da intimidade, haverá dano moral. Há situações concretas que terão outros princípios em colisão. Exemplo: senador da República é flagrado com prostituta em seu gabinete. Princípio da duração razoável do processo. Sua análise não é meramente aritmética, X dias, mas depende da análise das circunstâncias de cada processo. Exemplo: processo penal com 20 réus e 60 testemunhas, muitas a serem ouvidas por carta precatória, não terá o mesmo prazo de um processo simples com 1 réu e 3 testemunhas. Por isso, os princípios são normas que impõem uma finalidade a ser seguida. Ávila. São mandados de otimização a serem cumpridos da melhor forma possível, segundo circunstâncias fáticas e jurídicas existentes. Alexi. Princípios exigem uma valoração de peso e importância. Dworkin. O conflito dos princípios não se resolve de modo abstrato, mas apenas no caso concreto, de modo que, a partir da valoração de peso e importância, a aplicação do princípio mais relevante não gera necessariamente a supressão do outro. Deu para entender? Deus ajuda quem senta e estuda, hein? Você tá fazendo a sua parte ou tá só perdendo tempo se enganando? Tô de olho, hein?